Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre esse encantamento, né? Esse encantamento que as fadas representam no nosso inconsciente, nas nossas histórias, né? E o quanto as fadas, elas carregam em si, né? Uma metáfora muito interessante sobre a esperança. Então, eu vou apresentar aqui bem rapidinho uma discussão, na verdade, é uma discussão longa, né? Mas eu vou apresentar aqui bem rapidinho um pedacinho de uma discussão sobre o quanto as fadas podem representar um senso de esperança na clínica, né? E as fadas, habitualmente, elas são acionadas nas histórias, né? Para trazer essa concepção, assim, de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem ser resolvidas, de que a esperança pode se manter viva. Só que alguns autores falam para a gente, discutem sobre o quanto a gente também tem que ter, por um outro lado, um cuidado para que a gente não trabalhe a esperança, mas não trabalhe, e deixe de trabalhar, na verdade, né, os meios para atingir finalidades. Né? Qual é a ideia? Né? A ideia é as fadas são, de fato, uma metáfora de esperança, uma metáfora de magia, uma metáfora da possibilidade de que a gente tenha uma resolutividade, né? Uma resolução dos impasses, dos conflitos, dos problemas. As fadas representam também figuras de resgate, como a gente chama, né? Aquelas figuras que podem nos tirar de situações difíceis e nos trazer para uma situação de alívio. Só que o ponto que se traz também é que a gente precisa ter um balanço entre essa dimensão, que é a dimensão da esperança, com uma outra dimensão, que é a dimensão do quanto eu preciso desenvolver também, né, o senso de que eu tenho capacidade resolutiva, de que eu preciso tentar encontrar meios para resolver e para lidar com os problemas com os quais eu tenho que lidar. Né? E é nesse cenário, eu vou projetar aqui para vocês uns slides, é nesse cenário que entra aqui, gente, essa discussão. Vamos ver essa discussão aqui, ó. Pronto, a imagem, acho que agora a imagem entrou direitinho. É uma discussão recortada aí de uma coisa mais ampla, mas a ideia da magia como desfecho. Porque as histórias, né, assim como na nossa vida, né, as nossas histórias, elas têm conflitos, elas têm questões, elas têm desafios, né? A gente precisa pensar possibilidades de resolução dos problemas, possibilidades de resolução dos problemas que estão à nossa altura, ao nosso alcance, e aqueles que não estão, também que dependem de outras pessoas. E muitas vezes as histórias, elas trazem a magia como um desfecho, né? Então, alguns autores um pouco mais radicais, há o radicalismo para os dois lados, né? Alguns mais radicais vão dizer assim: olha, evite trabalhar na clínica histórias com desfechos, né, que tenham resultados mágicos. Porque alguns falam assim, porque quando entra uma fada ou uma representação de um elemento externo que me tira da situação de conflito, é como se a resolução do conflito dependesse de algo que está fora de mim. E eles dizem, se você trabalhar isso com a criança, mas você não trabalhar meios, habilidades e recursos que ela pode tentar desenvolver para também lidar com a sua situação, problema, alguns autores vão dizer, olha, isso não é um bom caminho, então evita o resultado mágico, né? Evita aquela história que o personagem principal não faz nada para resolver o seu problema, não tenta resolver o seu problema e recebe um resgate dessa figura externa. Então, alguns autores são mais radicais e dizem, não vamos trabalhar com finais mágicos. Então, tem o exemplo da Cinderela e tal. Outros autores, né, é, já trabalham com a ideia assim, olha, a magia, ela é metáfora da esperança, né? Ela é a metáfora de que, mesmo quando tudo está tão difícil, eu posso sempre acreditar que alguma coisa pode acontecer e que isso pode melhorar. E trazem também, esse é o contraponto, a ideia de que, em especial, para crianças que viveram situações muito traumáticas, crianças que passaram por abuso, por negligência, por violência, enfim, por traumas variados, né?
A magia contida na história pode ser um antídoto muito poderoso para que ela desenvolva também um senso de esperança. Então, esse seria o outro lado da moeda, né? E eu acho, então, interessante, né, que a gente traga esses dois lados, né? Dos autores que discutem e dizem, olha, não vamos ficar trabalhando só a resolutividade por magia, porque eu tenho também que ter meios para resolver as minhas coisas, né? Os meus problemas. Os outros vão dizer, mas espera aí, a magia é uma ótima metáfora de esperança, e a gente precisa desenvolver um senso de esperança para a vida, né? É, então, assim, a gente tem esses dois lados, né? Eu prefiro ficar, né, com uma posição que é uma posição. Eu entendo as duas posições, tendo muito mais para a ideia de que, de fato, a magia é uma poderosa metáfora de esperança, né? Eu realmente acredito nisso. E acho, claro, que a gente também tem que avaliar, né, os diferentes casos, e de qualquer forma, mesmo a gente trabalhando a magia como uma metáfora de esperança, isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar com a criança, que ela pode tentar desenvolver meios para lidar com a vida dela, com as situações dela, com os conflitos dela, né? Então, eu posso desenvolver habilidades, eu posso desenvolver estratégias, eu posso tentar perceber o que é possível para mim, né? Em especial sendo uma criança, o que é possível para mim dentro do cenário que eu vivo, que pode fazer com que eu tente viver melhor, né? Mas não acho que a gente deve deixar a esperança de lado, né? Então, eu fico ainda com uma, uma tendência, né? Embora eu entenda o primeiro argumento, eu fico com uma tendência muito mais para defender o uso, né, desses e outros lindos, maravilhosos personagens, como personagens que exemplificam, como personagens que criam uma ponte, né, entre o real e a história, a ficção, mas que trazem um cenário, uma ambientação, eu diria assim, uma ambientação, uma contextualização de esperança, né? E as fadas são não só, mas são também, é uma das facetas, né, das fadas, é essa possibilidade, né, de representar aquilo que é o inesperado, mas que eu mereço, e que pode sempre ter alguém que vem fazer esse processo de resgate, né? E acho também, para finalizar, que as fadas também são uma metáfora para as boas relações, né? As boas relações. As relações que essa criança vai poder estabelecer com um coleguinha, com a mãe de um coleguinha, com alguém da sua família, com um professor, enfim, as pessoas representativas, positivas, que podem trazer para essa criança um senso de qualidade nas relações interpessoais, né? Elas são também representadas por essa metáfora da fada, né? Então, eu estou lidando com fadas sempre nesse sentido, né, etéreo. Não, eu estou lidando também com uma metáfora de fadas no sentido de uma representação de pessoas que podem e que vão aparecer com o próprio psicólogo, o próprio terapeuta, né? Está nessa representação, né, de alguém que pode estar se relacionando com essa criança na sua melhor parte, né? Dando aquilo que tem de melhor, trazendo dela o que ela tem de melhor e apostando junto com ela que as coisas podem melhorar, né? Que a vida pode melhorar, que as circunstâncias podem mudar, né? Então, eu fico aqui como uma defensora das fadas. Espero aí que nosso bate-papo tenha sido bom para você. Tá bom? Esse também é um tema que a gente discute, mas aí, claro, muito mais profundidade no treinamento em clínica infantil. Tá? Beijo grande e obrigada aí pela atenção.